estamos aqui hoje para um episódio inédito, exclusivo, incrível que o IBcast está tendo a honra de fazer. A gente, como itinerante, né, estamos aqui num espaço diferente, vocês já devem ter percebido. Mas logo a gente vai apresentar o nosso convidado, mas aonde a gente está hoje? Bom, estamos num lugar bom. Quando disser onde a gente está, vocês já vão saber com quem estamos, né? Mas tudo bem. Nós estamos no Centro de Futebol Zico. É um lugar fantástico, um lugar que tem história, um lugar que arrepia, numa sala super especial, junto de pessoas incríveis. Logo vocês vão ouvir aqui o nosso bate-papo e é agradecer o fato de estarmos aqui. Perfeito, estrutura incrível. O Centro de Treinamento Zico nos deu esse espaço para a gente estar aqui hoje, conversando com uma pessoa extremamente lendária, histórica. Vou te dizer que de coração, para nós do IBcast, mais que seja uma honra para mim e para Denise, que trabalhamos com esporte, trabalhamos com futebol, estar falando com uma pessoa tão grandiosa como você foi e ainda é. Para o nosso projeto, o IBcast, que ele é tão novinho, ele começou em fevereiro, ele foi lançado em março. A nossa meta era chegar até um nome como o seu, mas a gente não imaginava que seria tão cedo. Então, muito obrigada por abrir as portas da sua casa, podemos dizer que é a sua casa, aqui no Rio de Janeiro. Zico, seja muito bem-vindo. Tá, muito obrigado. Um prazer receber vocês aqui da IBcast e desejar muito sucesso, né? Eu sei como é isso, é difícil. Eu fiquei com o meu canal Zico 10 durante 3, 4 anos quase. E lógico, com a pandemia, você tem que fazer as entrevistas online. Eu também tive um problema de ter que fazer uma cirurgia no quadril, aí aquelas situações de campo que você faz, de falta, de tudo que o pessoal gosta, não podia fazer. Sim. Então dei uma parada. Sim. E pretendo ver se até o final do ano eu retomo isso, porque estava com mais de 1 milhão de inscritos, né? Então o pessoal sente muita falta. E você sente falta? Eu sinto falta. Gostou da experiência? É gostoso, porque você faz aquilo sem nenhuma responsabilidade, é uma coisa, é feito o nosso canal justamente para não ter negócio de polêmica, essas coisas, é para eu contar história. Sim. Aí as coisas de campo, você traz gente para bater falta, você traz gente para fazer tiro ao alvo, faz gente... Eu lembro que teve até um jogo com os dois palhaços famosos, Patati e Patatá, aqui. E, pô, eu chutei, bati falta com aquelas botas deles, assim, e tal, com outros tipos de bola. Até umas experiências novas, né? Novas, legais, pessoal do YouTube, divertidas, esses caras todos aí. E então, os convidados ficavam felizes, né? Porque era papo legal, realmente, nada que envolvesse a atualidade, sim, da carreira deles e tal. Se alguém quisesse falar outras coisas, tudo bem. Aí então, ficava à vontade. Ficava à vontade, mas... Mas era um projeto que tu tinha orgulho. É um projeto que me deu muita satisfação, foi legal. E eu vou continuar. Tá nos com planos. certeza, está nos planos. Tá nos planos. Mãe, o nosso objetivo aqui também é uma resenha. Exato. Né? O IBcast também estilo. o mesmo pensamento seu com relação a deixar as pessoas descontraídas, À a vontade. procurar tirar o lado mais humano dos nossos convidados, né? Porque quem está do outro lado sabe quem você é, sabe tudo que você conquistou. Né? Hoje em dia a gente tem acesso, né? Os números estão aí, né? Pois É verdade. E é nós fácil, tentar né? pegar coisas que as pessoas ainda não sabem, ou se sabem, nem todos sabem. Agora, enfim. ó, vamos lá. Uma coisa que talvez poucas pessoas saibam. Qual a sua relação com Portugal? Porque somos um IBcast. O IBcast somos um podcast que surgiu em Portugal, moramos em Portugal. A gente tem um coração aqui e um pouquinho do coração lá também. A gente tem esse carinho por lá. E você tem uma ligação especial com Portugal. Tem cidadania, né? Cidadania portuguesa. Talvez se não Poucas tivesse pessoas jogado saibam. no Flamengo, na seleção brasileira, pudesse estar jogando na Já seleção imaginou? portuguesa. Já imaginou? Sorte deles, azar o nosso, né? Mas tudo bem. Seria, né? Ainda bem que Pois não é. foi assim. E meu pai é português, de Tondela. O meu avô, que eu levo o nome dele, o Arthur, da parte de o pai da minha mãe era português também. Minha outra avó, a mãe da minha mãe é italiana.
E os meus avós, por parte de pai, todos portugueses. Eu não conheci nenhum deles, né? Porque muito pequeno, meu pai, quando eu nasci, tinha 51 anos, imagina, né? Casou tarde também, né? Claro. Casou com 40 e poucos anos. Então, uma ligação com Portugal, eu fui conhecer a cidade dele já, deixa eu ver, quase 30 anos já. Uau. Quase 30 anos. Eu fui até lá, Tondela, fui lá ver a casa, a vila, conheci tudo aquilo lá, comer leitão na estrada lá em Coimbra. É isso. Não tem como você não parar e ir lá. Então, fui a Fátima. Portugal tem uma ligação muito grande com o Brasil também, né? Muito, muito. Mas hoje estava mais fácil, porque eu lembro que quando eu estava em 82, nós ficamos lá no Hotel do Guincho. Certo. Né? Como é o nome do local lá? Aquele lugar de praia que tem ali do lado. Cascais. Perto de Lisboa. Perto de Lisboa. Então nós ficamos lá, a seleção brasileira ficou concentrada lá e fez a preparação toda em Lisboa, no Pomar, lá no estádio do Jamor, né? No Jamor, estádio do Belenenses. E na época era só a seleção que jogava ali, eram as grandes, não era de clube não. Sim. E treinamos algumas vezes no Benfica. E em 82, e ali naquele período, nós tivemos um dia de folga no domingo. Então, para ir para Tondela, levavam quase 4 horas de carro. É do outro lado. Ainda mais naquela época. Naquela época. Sim, hoje em dia tem autoestrada. Hoje em dia você faz em 2 horas e pouco, sim, né? Então, aí, depois de algum tempo, eu fui lá, voltei lá com a Sandra e a gente fez um tour lá, conheci tudo. E você vê a coincidência, né? A minha mãe, na Copa do Mundo, ela ficava lá, com meus primos, de 2º, 3º grau, e eles levavam ela no dia do jogo para Sevilha. E um dos primos, que eu dei a camisa para ele, acabou se tornando presidente do Tondela, que hoje está na 1ª divisão. Naquela época, não sei nem como é que estava. Não, extremamente estruturado o Tondela. Exatamente. Ainda surgiu o boato que o Flamengo estava para comprar. Estava para comprar. Já imaginou? Ia ser uma coincidência do destino. Mais uma daquelas coincidências. Né? É verdade. E meu pai, infelizmente, ele teve problema sério lá de família, né? Porque meu avô foi assassinado lá, né? E ele participava de uma banda, né? E tinha rivalidade, e aí aconteceu isso e meu pai veio embora. Minha avó eram 11 filhos. Nossa. Ela veio ao Brasil de navio, trouxe 6, voltou para Portugal e pegou os outros 5. Entendeu? Então, ela foi uma heroína. Uma guerreira total. Uma guerreira. E se a gente falar de futebol português? Que sentimento te traz hoje do futebol português? Que está com uma geração, inclusive... Muito boa. Vários melhores jogadores do mundo são portugueses, né? Vários. Então, desde do Futre, né? Do Eusébio, e do Futre até Figo e Ronaldo. Eu, por exemplo, meu pai era Sporting. Certo. Né? Apaixonado pelo esporte. Fiquei sabendo. E ele, aqui no Brasil, tinha uma rádio, Rádio Eldorado, que tinha um programa de Portugal. E todo domingo, aos domingos, tinha um jogo que eles transmitiam. E meu pai gostava de fazer o bacalhau, no fogareiro ali e tal. Típico português. Típico português, exatamente. E um dia que tinha jogo, principalmente quando tinha jogo do esporte, ele fazia. Aí, na primeira vez que eu fui, eu era pequeno, ele fez lá e o esporte ganhou. Aí todas as vezes que tinha jogo, eu tinha que ficar sentado ali. E ele fazendo lá, escutando o jogo. E você sabe que a primeira imagem que eu tenho, imagem não é nem imagem, primeira lembrança que eu tenho de Copa do Mundo é um jogo de Portugal e não do Brasil. Uau! Foi em 66, que até o Portugal jogou com
com o Brasil e ganhou do Brasil, a Portugal está jogando com a Coreia do Norte e com 15 minutos a Coreia do Norte fez 3 gols. E meu pai desesperado, queria quebrar o rádio e eu, calma pai, calma que coisa dá certo. E aí o Eusébio começou a fazer gol, eu sei que Portugal acabou sendo 5-4 ou 5-3, alguma coisa assim. Isso te marcou? Foi a primeira vez que eu lembro de Copa do Mundo, porque 58 eu tinha 5 anos, sim. 62 também, não se passava jogos, não se transmitia jogos de televisão, você não tinha nada. E aí a primeira lembrança que eu tenho da Copa do Mundo é aquela. Foi em 1966. 66. E em 67 você foi pro Flamengo. Por aí, foi quando você começou na categoria de base do Flamengo. Exatamente. Muito influenciado pela seleção ou pelo fato de você meu pai, jogar na rua ali, ser destaque? Meu pai era Flamengo doente, Flamengo roxo. E meus irmãos jogavam no América. Sim, o Edu. Então. Aliás, o Edu foi o ídolo do meu pai a vida inteira. Ele é o maior da história do América. Então a família teve aquela contribuiçãozinha para o Zico ser quem foi. E eu cheguei a jogar um jogo no infantil do América. E estava com tudo preparado para ir para o América. Só que eu jogava aos domingos o futebol de salão, que hoje é futsal, né? Futsal. Então, um radialista que morava em Quintino, que era Flávio, veio me ver jogar. E aí eu fiz um monte de gol lá e tal, e ele me levou em casa e pediu pro meu pai para eu ir treinar no Flamengo. E aí eu falei com o Edu, eu prefiro. E o teu pai nem adorou a ideia, né? Achou o máximo. Nem pensou. E te levou. E aí ele me levou e começou a minha história com 13 para 14 anos. Lá no Flamengo. Fantástico. Falando ainda um pouquinho dessa questão de treinamentos e tudo mais, você é conhecido como um dos pés mais calibrados da história. Um pé que colocava a bola aonde queria, em qualquer situação, seja escanteio, falta, lançamentos, aonde queria. Mas isso veio muito de treinamento também. Sem dúvida. Existia a lendária camisa no travessão, que inclusive foi citada pelo Bebeto no episódio que ele gravou conosco. Ele disse, eu aprendi muito do que eu aprendi das minhas bolas paradas, foi com o Zico e a camisa no travessão. Que inclusive se fala lendariamente que se treinava, 200 vezes? Não chega tanto. Reza a lenda. Existe, mas não aumente. Como é isso? O que acontece? Naquela época, eu nunca fiz treinamento na base. Certo. Porque na base eu tinha que sair correndo, treinar e ir para a escola. Então não havia tempo para você fazer treinamentos extras. Quando eu subi para o profissional e tal, e que eu já estava com um certo know-how ali e tal, aí eu comecei a treinar. Querer ficar. E dava. Então teve um goleiro, o Renato, que foi goleiro da seleção brasileira e do Flamengo. Ele, quando eu estava no final de 73, que eu assumi a posição de titular, eu começava a treinar, mas ele falou, poxa, treina aqui e tal, eu treino com você. Eu falei, Renato, eu não posso pedir alguém para treinar, eu nem jogo no time, não sou nem. Como é que eu vou treinar? Aí ele, não, eu treino, faço questão de treinar com você e tal, você bate bem a beça e tal. Aí, tá legal. Aí veio 74, que eu comecei de titular, aí comecei a treinar mesmo. Mas naquela época não tinha barreira móvel. Nada. Não tinha muita gente para ficar comigo ali. A opção foi a opção foi improvisar. Então o que eu fiz? Comecei a botar, não tinha ninguém, eu queria treinar e tinha tempo, não tinha hora para ir embora, botava as camisas no ângulo e ficava batendo. Até derrubar. Até derrubar. E botar de novo. Ia lá. Às vezes tinha alguns meninos que ficavam lá vendo, aí me ajudavam, né? Mas eles não alcançavam para botar ali na camisa. Então eu tinha que ir lá, né? E aí alguns até faziam uma barreira, às vezes um funcionário ficava lá só fazendo digamos, a figura do goleiro. Eu falei, não precisa mergulhar, cair não, só fica ali. Só para fazer referência. E tu vê que tu foi, com essa atitude, tu acabou sendo referência para outros grandes ídolos que vieram depois. Sem dúvida. Porque Bebeto citou isso, Júnior comentou sobre isso também.
Então, foi uma situação que tu inspirou, que para você fez uma grande diferença, mas inspirou grandes ídolos da sequência. Inclusive eu até atrasei um pouco o Júnior, né? Porque, pô, ele não batia como eu batia, ele não chegava lá. E o Júnior batia bem para burro. Batia bem. E eu treinava assim, mais ou menos umas 3 vezes por semana, véspera de jogo sempre. Na véspera eu sempre treinava lá, menos um pouco, mas no dia que tinha espaço maior, eu treinava de 50 a 70 faltas. Aí era aqui desse lado, no meio, do outro lado, por todos os lugares. Posição de pé, altura, ângulo, tudo. Aí não tem jeito que o calo, né? Aí vai. E esse problema no quadril tem muito a ver também. Tem muito a ver. Gira. Por causa do giro, né? Giro, exatamente. Então eu treinei muito. E aí no final da carreira, eu comecei a diminuir. Então, Mas tu treinou a carreira inteira? Treinei a carreira inteira, até parar de jogar. E na época reta eu fazia, digamos, treinava 5, 10 daqui, não passava de 30. Diminuía a quantidade. Exatamente. Um dos maiores batedores de falta que teve no Brasil, na história, o Marcelinho. Marcelinho, ele estava no juvenil, ele tinha 16 anos. Então ele ficava lá, o seu Zico, posso ver o senhor bater, ficar ali? Falei, pode, não vai ser só ver, você vai bater também. Aí eu às vezes batia 5 assim, aí pegava, chamava ele, vem cá, bate aí. Agora bate. Aí ele ia lá, batia e tal. Os discípulos de Zico. Talvez, quem sabe. Talvez. Fantástico. E eu comentei sobre isso porque o meu irmão, meu pai fazia muito isso. Eu lembro, assim, eu tenho a imagem na cabeça, meu irmão tinha 12, 13 anos, jogando, enfim, com meu pai no final de semana, e meu pai fazia exatamente a mesma coisa. E ele dizia, até tu não derrubar essa camisa, a gente não vai embora. E ficava lá. Então, quando eu soube dessa história, para mim foi muito familiar. Por isso que eu te perguntei sobre isso, e é interessante saber que mesmo depois que tu já estava no auge, a seleção brasileira continuava fazendo esse aperfeiçoamento. Que às vezes as pessoas ficam na ideia de, chegou no topo, acomodou. É aquele negócio, né? O cara que toca piano, e eu até estudei piano 1 ano, você tem que ficar ali 3, 4 horas no piano, tal, é o dó, ré, mi, fá, sol. Para poder ser especialista em algo. O dedo algo. Ajudar. O cara do violão, a mesma coisa. E do futebol não é diferente. Não é diferente. Você pega a maneira, o jeito, a memória do chute. Isso é importante. Isso não te custava, né? Não, ficar lá. Não custava nada. Era delícia. Ao contrário. Era uma coisa que me trazia benefícios depois. Me trouxe. Confiança, segurança. Porque o pessoal pode achar, porque você está treinando sozinho, não tem ninguém. Chega lá no campo, tem 100 mil pessoas lá. Eu falei, mas eu estou acostumado a entrar dentro do campo a jogar com 100 mil pessoas. Se não tiver ninguém, é que eu vou sentir falta. É verdade. Entendeu? Então, a gente já está com o movimento todo preparado para isso. Sim. E depois a parte psicológica, enfim, é outra. Isso aí não tem. Parte. Você tem que estar preparado para aquilo. Tem que estar preparado. Então, eu sempre fiz esse tipo de treinamento, sempre gostei. E agora mesmo, numa entrevista que eu estava fazendo aqui, eu disse que tudo que eu treinei, digamos que eu tenha batido, não sei quantas mil faltas, mas só tivesse feito um gol, que foi o gol da final da Libertadores, para mim estava bom. Já estava valendo alcançado o objetivo, que foi do maior título do Flamengo naquele momento, exatamente. Queria aproveitar que você falou, acostumado a jogar para 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. Você nasceu com o nome de rei, né? Arthur. E se tornou o rei da maior torcida de futebol, acho que do planeta, né? Que é a torcida do Flamengo. O que eu sei que todos perguntam, mas é importante demais para o nosso público ouvir de você. O que isso significa para você? Porque eu sei que é sempre igual, porque você é idolatrado, amado, não somente pelos torcedores do Flamengo, mas todos os amantes do futebol. Mas especialmente pelo flamenguista, você é realmente um deus para eles, um rei. O que é isso? O que é sentir isso? Em algum momento, quando você estava lá começando, você podia imaginar que você ia alcançar esse patamar, essa posição tão importante? Não, de jeito nenhum. Não tinha a menor noção do que eu sabia, que a qualidade do meu jogo, do talento que eu tenho, mas isso tudo depende de uma série de combinações que você tem ali, tá num momento bom do time,
está jogando do lado de pessoas maravilhosas, capazes, com o mesmo pensamento, com comprometimento. Então isso tudo tem que juntar tudo para você conseguir pôr em prática tudo aquilo com vitórias e com conquistas. Porque por mais que você bote aquilo em prática individualmente, mas não conquiste, não adianta nada. Esse é o futebol. Então eu acho que a maior satisfação minha é ter feito tudo isso para o meu time de coração e para o time de coração do meu pai. Claro. Que esse era a maior alegria que eu tinha. É saber que todo aquele esforço que ele fez, a paixão que ele tinha pelo Flamengo, e não assistiu nunca um jogo meu, ele. Sim. Nunca assistiu um jogo. E ele... Você estava cumprindo uma missão. Exatamente. Então eu acho que esse era a maior alegria. Entendeu? E qual é o maior... O que é melhor de ser Zico? Qual é o maior benefício de ser Zico e qual é a maior dificuldade? Porque isso é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, mas eu acho que pela educação que eu recebi em casa e pelo fato de ter tido meus irmãos jogadores de futebol e ter passado por momentos maravilhosos e momentos dificílimos, né? As duas fases. Quando eu vivenciei isso tudo ao lado deles, indo nos jogos, indo nos treinamentos, então aquele negócio que você está bem, todo mundo quer te abraçar, todo mundo quer estar contigo e tal, aí você está mal, você está andando por aqui, o cara dá a volta e vai pelo outro lado. Então, isso tudo não me deixou mudar em nada meu pensamento, a minha personalidade. Eu sabia que amanhã, se a coisa estivesse mal, aquilo tudo ia acabar, entendeu? Claro. Então... Era transitório. Era transitório, era um momento. Agora, eu sempre me preparei demais, sempre procurei me aperfeiçoar em tudo no futebol para justamente não passar para aquele outro lado. Certo. E foram pouquíssimos momentos que o outro lado apareceu na minha vida. Que não quer dizer que não tenha aparecido, porque somos humanos. Lógico. Agora, todas as coisas que eu usava no futebol, eu queria chegar ao top. Certo. Então, eu hoje, a única coisa que eu não sou humilde é dizer, não existe ninguém no mundo que passe melhor do que eu. Ele pode ser igual, mas melhor não. Entendeu? Porque foi uma coisa que eu me aperfeiçoei tanto que eu sabia dar um passo de qualquer maneira, de qualquer forma, para qualquer um. Buscou excelência. Busquei excelência, exatamente. Para ser o melhor. Então eu treinava cabeceio, fazer gol de cabeça, cruzamento, dar passe de cabeça, domínio de bola, condução de bola, todos os fundamentos eu procurei chegar à excelência desses fundamentos, com o treinamento. Para ser quem for. Para ser, justamente. E eu sabia da exigência que tinham comigo, que cara, quando ia ver o jogo e me ver jogar, ele esperava alguma coisa a mim. Então o mais exigente era eu comigo mesmo. Era grande responsabilidade. Exatamente. Mas ao mesmo tempo era uma satisfação. Era uma satisfação, porque eu estava fazendo uma coisa que eu gostava, que eu amava, que é jogar futebol. Né? Isso aqui, para você ter uma ideia, era o maior brinquedo que eu ganhava e que se eu pedia para Papai Noel era só isso. Não, eu adorei a nossa mesa de jogos de botão. Adorei. Então, e justamente tinha o time do Flamengo e eu já fazia campeonato de todos os times. Não tinha nessa época essa mesa aqui, bonita, esse tipo de botão. Certo. Meu pai era alfaiate, time de botão era com aqueles botões daqueles casacos, que eu fazia o botão e tal. Uma estampa de coco que a gente mesmo fazia o nosso botão e jogava. Então eu, no chão, pedi licença à minha mãe, tinha aquele giz de quadro negro da escola, desenhava, levava e fazia o campo assim, igual a esse, e jogava esse jogo de botão. Fazia vários clássicos de botão. Ué, mas o Flamengo sempre ganhava. Óbvio. Eu era o dono da mesa, do chão, no caso. Meu artilheiro era o Dida, era o meu ídolo. Então ele que era ser artilheiro da competição sempre. Sempre. Ele era quem recebia o passe e tudo. Então eu já comecei a idealizar tudo aquilo, as jogadas todas, no jogo de botão, na mesa, no chão ali, olhando quando eu era garoto. Porque a tua visão de jogo também era uma coisa por isso. surreal.
Domínio de bola, sabe o que eu fazia quando estava chovendo? Eu pegava na sala assim, separava algumas coisas que podia quebrar. Aí eu tinha umas bolas de borracha, eu jogava a bola debaixo da parede e ficava dominando com o peito. Sozinho? Com a coxa, com o pé, sozinho. Ela quicava no chão, via, eu dominava e tal. Então... Mas era uma época em que não era costume fazer isso. Não era, não era. Era uma questão, já estava tendo uma visão mais... Eu aprendi, tinha as figurinhas que hoje tem. O Pelé fez um álbum de figurinha que ele ensinava como cabecear, ensinava como dominar a bola, como é que dominava no peito. E eu enchia aquele álbum e fazia as coisas que estavam no passo a passo. O manual do Pelé. O manual do Pelé, exatamente. Fantástico. Gente, isso é tão bom a gente tá colocando isso aqui agora, porque incrível. é tão difícil hoje você ver um atleta de futebol preocupado com essa parte. Você não vê mais isso, porque o mundo mudou tanto, né? Tá tão automatizado, tudo tão automatizado. Então, de repente, você ouvir isso do Zico, né? Tipo, Eu fiz. Eu cheguei lá porque eu fiz por onde, fiz né? por onde, eu fiz por onde, exatamente. Todas essas coisas, hoje, você quer jogar futebol, você precisa de 3 coisas só. Saber dominar a bola, passar a bola e chutar a bola. Isso, se você fizer isso, você joga. Hoje, profissionalmente, você joga. Agora, cabecear, driblar, conduzir... É o extra. É algo mais. E nem todos, sempre tem jogadores fenomenais que não sabem cabecear. Tem. Vários. Né? E tem aqueles jogadores que são, vamos lá, os carregadores de piano. Eles precisam passar, dominar, eles precisam fazer o básico. Uma história do Garrincha. O cara queria, o treinador queria que ele pegasse a bola aqui, ó, faz o seguinte, vai aqui e cruza. Então o cara, ele botou uma cadeira pro Garrincha. Né, botou uma cadeira, aí o Garrincha dribla e vai. Aí o Garrincha foi e jogou a bola por debaixo das pernas da cadeira. É o improviso. É o improviso, exatamente. Que isso não se ensina. Não se ensina, então isso aí já nasce com a gente. Já nasce. Como se dribla? Dribla cada um. Você bota para 10 pessoas, bota aqui, ó, dribla aí. Aí tem um que vai vir por aqui, tem outro que vem por aqui. Aí, se tiver uma abertura, um vai dar, o outro vai dar um balãozinho. Mas a maioria faz um livro aqui. Com um objetivo único. Isso. Que seja objetivo. Que seja objetivo, Porque exatamente. tem uma frase tua também que como diz aqui, meu negócio não era fazer graça. Era fazer gol. É fazer gol, exatamente. Então, tinha assim, o respeito dos adversários, por muito fiz disso. Eu não pegava a bola aqui no meio campo e ficava driblando, figura e tal. Não, aqui, 1, 2, 3, aqui eu driblava. Aqui eu driblava, porque aqui... Primeiro, já tinham medo de fazer falta. Porque sabia que não ia. Nem o gol. Nem o pênalti. Então, 90%. eu falava, eu fiz quando eu era técnico, eu fazia uma linha assim pros caras, falei, ó, daqui pra lá é o lugar de driblar. Não, pra cá, 1, 2. Porque aqui, o cara, tu começa a driblar aqui, o cara, pum, o que vai te somar aqui? Você só pode se machucar. Vai se machucar, botar em risco toda uma estrutura tática. Exatamente. Então, aqui o lugar de driblar é aqui, ó. Aqui pode improvisar. Claro, aqui tem que improvisar. Tem que improvisar. Objetivamente. Objetivamente, exatamente. Aí é o perigo, pô, é na zona de perigo. Então, o que eu vejo não é isso, pô. Você dá um drible aqui na defesa, pode perder uma bola, sofrer um gol. Aqui no meio, o cara vem, pá, aqui. Não faz sentido. Você só dribla quando você faz um drible ofensivo. Vai, driblou, se livrou e vai embora. E muitas vezes o jogador brasileiro é muito lembrado por fazer esse drible sem objetivo. Sem objetivo. Dribla e volta com a bola. E às vezes é muito comentado pelo futebol fora do país sobre esse drible que não é muito objetivo. Exatamente, que não é objetivo. Então, eu acho que Eu já falei com diversos jogadores quando eu vejo... Atualmente, inclusive? Atualmente, inclusive, quando eu tenho uma certa intimidade, eu falei, ó, cara, pô, aproveita, aí não é lugar não, pô. Não desperdiça, você vai desperdiçar energia, tá longe do gol e não vai acontecer nada. Então ali... E outra coisa, uma coisa importante do futebol, quando você tá aqui, tá, às vezes tá mais marcado, você começa a tocar a bola de primeira, a bola vem, aí o cara tu pum de primeira aí a segunda vem, tu pum de primeira, a terceira de primeira, na quarta o cara já não vai, ele te dá 1 metro de distância, é o que você ganha para virar. Com certeza.
sabe? Sim. Então É estratégico. É estratégico. Inteligência, né? Inteligência. O futebol é um jogo que requer inteligência. E saber ouvir, porque a tua inteligência, ela ajuda muito quando você tem pessoas que te comandam e que te orientam da melhor maneira possível. Faz isso que é bom. Aí você... Eu vejo pelos japoneses. Os japoneses, você está ensinando para eles, pô, que ele vê que deu certo, ele vai contigo até a morte. Então eu digo para ele, pô, aqui na mesa aqui tem verde, tem branco, essa e linha se aqui mandar fazer tem assim... um negócio vermelho. Aí ele vai olhar assim, porra, isso aí é branco. O Zico disse que era vermelho. Se eu olhar assim bem, forçar o olho, vai dar uma impressão de vermelho, vai até acreditar que é vermelho. Ele fica contigo até o final. Ele fica comigo até o final, entendeu? Então, e essa seria uma das grandes lições que tu traria do futebol japonês pro futebol brasileiro? Eu traria. Né? Essa lealdade, essa disciplina, né? Determinação, querer fazer o melhor, querer aprender, sabe? Repetir para ver se dá certo. Sim. Eu aprendi muita coisa com pessoas, vendo meus irmãos jogar, vendo, por exemplo, a Copa de 70, que tinha os melhores jogadores, pegando aquilo, olhando, porra, esse cara tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, cara, vamos tentar para ver se dá certo. Dava certo, por que eu não vou repetir? É porque o outro que fez, dane-se que o outro fez. Isso é uma coisa que está trazendo bem, não é imitar ninguém, claro. É apenas usufruindo das coisas que acontecem no futebol. Sim, aproveitar a evolução. Aproveitar a evolução, por que não? Exatamente. Querer aprender. Fantástico. E não a querer você, a coisa só que é sua. Ser o dono, é verdade. É a questão da vaidade, né? Falando de futebol japonês. Eu hoje estou com uma vaidade só, é vaidade. Todos estamos, né? Não, ninguém foge, não importa a idade. Essa situação é bem complicada. Né? Falando em futebol japonês, o futebol japonês está indo para uma 7ª Copa do Mundo. E isso tudo começou, coincidentemente ou não, depois que Zico passou por lá. E muitos apontam você como o grande incentivador do futebol no Japão. Ao que você coloca como responsável dessa evolução? Você se considera parte dessa evolução? Eu me considero parte, mas da profissionalização. Certo. Porque a profissionalização foi o mais importante. Depois que veio o futebol profissional, nunca mais o Japão deixou de ir para uma Copa do Mundo. Porque quando tu chegou era bem amador. Não, era amador. Estrutura amadora. Era amadora. O nome dos times era o time das firmas. Certo. Então, existia base? Não existia base. O primeiro time a fazer base lá foi o Kashima, com meu irmão Edu, que eu levei para lá, que formou toda a base. Hoje tem campeonato nacional de base. Caraca. Entendeu? Então... E nós estamos falando de uma seleção que antes nunca tinha ido para a Copa. Antes de 98, nunca tinha ido para a Copa. Nunca teve. Eles tiveram na boca para ir na de 94. Certo. Perderam no último lance lá do jogo. Mas alguns lances da perda deles foi falta de conhecimento do que é o futebol profissional. Cultura de futebol. Cultura do futebol, exatamente. E o que mais tu tinha para oferecer era cultura exatamente. de futebol. Eu não queria ser destaque lá, não queria ser sucesso, não queria... Meu negócio ida para lá era fazer o japonês, fazer o público japonês, fazer ídolos japoneses, de jogadores japoneses, evoluir os jogadores japoneses. E nós estamos falando de um amistoso que teve com a seleção agora, que foi 1-0 e um jogo equilibradíssimo. Equilibradíssimo, exatamente. Eu joguei Copa do Mundo contra a seleção brasileira e na Copa das Confederações, um ano antes, tinha sido 2-2. Então. E me garfaram lá para poder ter o empate. E bate o orgulho? Bate um orgulho por causa disso, porque o Kashima... Tudo que foi feito no Kashima se tornou referência no Japão inteiro. Claro. Teve time que copiou até como é que era o estádio, como é que era a concentração e tal. Então eles me deram suporte para que eu colocasse em prática o que é profissionalismo. E te deram essa liberdade me também, deram a né? liberdade para fazer. Então, os jogadores, na época que eu estava, a gente não podia treinar de manhã, quando eu fui na 2ª divisão, porque eles trabalhavam. Claro. Então chegavam lá 3, 4 horas e a gente só podia treinar ali de 3 até as 6 horas. E às vezes ia jogar, não tinha uma alimentação adequada e tal. Então era um time dividido e a gente tinha que
ficar primeiro ou segundo na segunda divisão para poder ir para a liga profissional. Aí, quer dizer, tinha metade do time que não iam se tornar profissional depois, que eles iam continuar na empresa, e outros que queriam ser. E teriam que abrir carreira. E teriam que só carreira. Então, eu quando chegou na virada do turno, eu procurei botar no time só quem ia, mesmo sendo mais jovens. Mas tinham 2 caras no meio que eu não podia abrir mão. Que eram os trabalhadores. Que eram trabalhadores. Eu falei, eu vou com esses aqui, eu vou ficar. Com os outros, não. E eles hoje trabalham no Kashima, lá como dirigente. Continuam lá até hoje. A grande maioria estão lá. Foi um legado que ficou. Foi um legado e que continua. ficou. E continua. Então é uma coisa assim, fantástica lá, de respeito. E de respeito pelo que eu fiz para ajuda ao futebol japonês. Eles têm gratidão, Tem né? gratidão total. É uma questão cultural do japonês. Eles têm muita gratidão. Por exemplo, eu não tive aqui a oportunidade, me foi negada de carregar a tocha olímpica aqui no meu país, na minha cidade, por tudo que a gente tem feito pelo Rio de Janeiro. E isso te dói? Me dói muito, principalmente saber que muitos que levantaram a tocha estão com tornozeleira eletrônica, né? Ainda é pior ainda, né? Bem pior. E outros dentro da prisão mesmo. Sim. Né? Uns estão com tornozeleira, outros estão dentro da prisão. E, por exemplo, o Comitê Olímpico Japonês fez questão. Fez o convite. Convite que eu estava com esse problema no quadril, não podia correr, tive que tomar anti-inflamatório ali para correr 100 metros, 200 metros, para que eu carregasse. Fizeram questão que eu carregasse a tocha. E eu não tinha nada a ver com a Olimpíada do Japão. Sim. Então, essa é a forma deles também de retribuir toda essa contribuição. Foi realmente meu alívio com questão de Olimpíada. A frustração que eu tinha de Olimpíada, o Japão foi substituída. Ser reconhecido num país estrangeiro, né? Onde o povo, por mais que ele seja grato, eles não têm aquela coisa sentimental. Então, se eles te escolheram, é porque eles reconhecem mesmo a sua importância. Exatamente. Então, isso já cobre qualquer outra falta de consideração. Foi um carinho que eles te fizeram que marcou. Marcou e eu realmente não esperava. Foi uma surpresa agradabilíssima. E como tu vê a seleção japonesa hoje? Para a Copa do Mundo que está chegando aí? Eu vejo bem, eu vejo ela, coitados, eles caíram num grupo dificílimo, né? Porque tá com a Alemanha e com a Espanha. Não era para facilitar mesmo, né? Eu falei até o treinador jogava contra mim na época, um cara espetacular, Moriyasu, e eu torço muito por ele, porque ele é muito boa pessoa. Tu ainda tem contato com todo mundo lá? Tenho, com todo mundo. O presidente da Federação Japonesa hoje é meu diretor, né? O segundo da federação, ele aqui ia pegar o lixo lá em casa. Caraca! Porque eu morava em Tóquio, então tinha aquele negócio de separar. Ele falou, não, pode deixar. Deixa que eu faço. Ele que eu faço, ele que ia. Hoje ele é o segundo nome da Federação Japonesa. Entendeu? Então, são coisas que só o legado, né? É o legado. Esse é o legado mesmo. E eles são muito... Tudo que eu quero lá, agora mesmo, tinha um amigo meu que estava querendo ir com um filho, eu liguei, o Jogo do Brasil, arrumaram 2 ingressos lá e conseguem. Então, ninguém conseguia ingresso nenhum. Então, ali, sabe, são situações que ficam marcadas para sempre. Você recebeu homenagens lindas pela torcida. Até hoje tem isso eu tenho na minha memória. É uma das coisas mais... Eu, na verdade, até emocionei muito numa das grandes homenagens que você recebeu lá. Foi lá. Por eu saber da situação, de como eles são, porque eu sempre gostei muito, né, da cultura japonesa a nível de estudo, né? Espetacular. Os caras são... quando eu vi o que eles fizeram por você, eu fiquei muito emocionada. Foi muito lindo. Fantástico. Vamos mudar de lado de seleção? E a brasileira? Qual que é o seu sentimento por ela hoje? O meu sentimento, eu espero que essa oportunidade que o Tite deu aos jovens, e os jovens
aproveitaram, Estão agarrando. eu acho que ele deva insistir com isso. Posso te fazer um desafio? Pode. Se tu tivesse na frente do videogame agora e tivesse que escalar os teus 11 jogadores, tu tem um time? Não tenho, porque eu não acompanho muito. Certo. Né? Não estou acompanhando muito. Principalmente jogos oficiais, jogos amistosos e tal, não. Mas eu acho que não ficaria longe do que está, não. Certo. Tá? Porque tu gosta da ideia? Eu gosto da ideia. Eu gostei muito da ideia dele colocar esses jovens todos e os caras aproveitarem a oportunidade. Dá essa liberdade que tu falou aqui, a gente enxerga hoje. Você vê um exemplo do Vinícius Júnior, por exemplo, ele ficou lá, foi pro Real Madrid, aquela coisa, ficou 2 anos jogando embaixo lá, firme e tal, pedalando, aí apareceu. Com o Zidane, ele entrava alguma jeito. Eu confesso que eu olhava pro Vini e eu também pensava, gente, é um processo de adaptação que é realmente custoso para a cabeça do jogador. Exatamente. Porque é saber esperar. Ele tá num dos maiores clubes do mundo e não podendo chegar ali ainda porque ele precisava daquela adaptação. O e foi necessário. O melhor jogador do Kashima, quando nós ganhamos a Copa da Ásia em 2018, foi pro Barcelona. 1 ano depois ele estava querendo voltar, ele não aguentava o que ele estava passando aquele time B lá que tem. O Vinícius Júnior não está nem aí. Não. Então você vê, pegou um cara que conhece bem o futebol brasileiro, tem um pensamento legal sobre isso, que foi o Ancelotti, né? Sim. E experiência que não cabe nele. Então, e vê a diferença dele e do Rodrigo, de outro lado, o próprio Benzema, como é que eles cresceram. Cara, então isso aí, você não pode deixar o cara tá na seleção, tá no clube, tendo destaque daquela forma. Quando ele vai para a seleção, não pode querer mudar ele. Claro. Sabe? Se ele chegou na seleção por aquela característica, você vai querer mudar tudo. Exatamente. Eu acho que isso é que hoje alguns treinadores fazem. Entendeu? Seleção. O próprio Tite no jogo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi o melhor jogador da América do Sul, do Flamengo em 2019. Aí ele foi e convocou o Bruno Henrique. A primeira vez ele botou o Bruno Henrique para jogar 15 minutos pela direita. Então pra que levou? Tipo, não foi por ali que ele chegou na seleção. Não foi por ali que ele chegou na seleção, entendeu? Não contra a pessoa, nada. Sim. São contra alguns conceitos. É a ideia. Então você vê, o Vinícius Júnior teve oportunidade na seleção, o Rodrigo teve oportunidade na seleção. Nós estamos falando de Rafinha. O Rafinha, né, o Bruno Guimarães. O Antony. O Paquetá segurou, o Antony, né, o Alex Telles, né, seu irmão. Sim. Né, um menino que joga pela direita, Danilo também, não foi? Danilo. Então tem muitos jogadores jovens. Então eu acho que você tem aqueles caras que tem que ter de experiência. É uma mescla, né? Uma mescla. Mas hoje, a equipe de hoje, como tu falaste, que também era uma estrutura que tu mais ou menos faria, ela mescla um pouco disso, mescla, né? Claro, nós estamos falando de Daniel Alves e Thiago Silva. Junto com Rodrigo Vinícius Júnior. Isso meninos aí. novos. Isso aí. Então eu acho que tem o Casimiro ali. Pra dar aquela segurada. A gente vê que hoje ele tem praticamente um time já definido. Sim. Tá? Sim. E agora a dificuldade foi que ele deu oportunidade a muitos anos ajustes para onde ele pode acertar bem. Eu estou muito confiante. Os jogos que eu vi últimos das eliminatórias, antes do Brasil se classificar, eu gostei muito. Né? Um time mais ousado, um time mais jogando a Brasil mesmo, né? Eu ia falar. Medo de errar, pra cima e marcando. Com alegria, jogando com alegria. Exatamente. Coisa que há muito tempo a gente não via na seleção. Né? Só coisa ali parecia que estava todo mundo muito engessado, muito robotizado. Foi mais permissivo, né? Foi mais permissível para que eles deixassem o talento fluir. Isso aí. Eu acho que isso é uma coisa importante pro brasileiro. E o Zico pretende ir para a Copa? Eu tenho que ir por um trabalho
contratual. Certo. Né? De Então estará lá. uma semana. Estar lá, mas vou estar uma semana. Agora, Depois, depois não sei. Vai depender da seleção, vai depender do que estiver acontecendo. Não, é porque a seleção é muito tumulto, é muita tumulto. O jogo, cara, do Copa do Mundo não é fácil. E essa vez que todos os jogos vão acontecer no mesmo lugar. Ali é o local que é tudo é ali. Então todo mundo já viu. Aí tu não tem paciência. Imagina não você tem chegar no paz. estádio. Imagina o Zico chegar no estádio. Todo mundo quer falar contigo, o mundo inteiro quer falar contigo. vai é chegar no verdade. estádio. Tipo nós, assim, o mundo inteiro quer falar contigo, nós também. Vamos tirar uma onda, né? Mas nós estamos falando com você. Rapidinho. Vocês têm um QI bom. Então Quem pronto, indica, né? Quem indica? Obrigado, Bebeto. Olha aí, Não ó. esquecemos não da ligação. Obrigada. Falando um pouquinho de estilo, você era um camisa 10 clássico. Clássico que fazia funções de buscar aqui... Que bom que nós temos uma mesa, né? Um campo. Aqui, ó. Buscar aqui, trazer aqui e ter uma visão periférica e o passe que nem tu falou. Essa função hoje, tu sente falta dela um pouco? Tu sente falta dessa característica? Total. Ou tu enxerga ainda que existe? Não, ela existe, a possibilidade de se fazer. Certo, mas tu enxerga pouco essa função. Enxergo pouco. Poucos jogadores hoje você tem para fazer isso. O camisa 10 de origem. o camisa 10 de Por que origem. tu acha que isso acontece? Porque começou a prevalecer mais o sistema tático. Certo. Então, os sistemas táticos hoje não permitem Tu tinha uma liberdade maior aquele ali, 10. né? Tu tinha uma liberdade maior ali para poder... Não tanto, Não não tanto. tanto. Tinha já as funções tal. Lógico que a função de marcação eu tinha junto com a compactação do time. Certo. Eu tinha uma importância no posicionamento. Aonde que eu tinha que me posicionar. Porque eu era o homem de quem pegou a bola Vai pra você. vem para mim. Então Claro. eu tinha que estar mais preparado. A cabeça, o centro. Aqui o centro para organizar lá, para chegar lá. Entendeu? Então, às vezes tinha que vir um pouco aqui atrás, marcação e tal. Que você, às vezes, quando vem muito aqui atrás, quando você vai para lá, você vem normalmente mais livre. Claro. Que os caras estão mais... Eles dão uma- Não, é isso aí. Uma recuada. Mas a parte do esquema tático no Flamengo, ele só foi modificado quando entrou o Carlos Alberto Torres. Certo. Que aí ele botou 2 jogadores mais de meio pelas alas Mais abertos. e deixou eu e o Adílio mais solto Livres. lá. Aí a gente não tinha muita aquela coisa de voltar tanto na marcação, a gente estava sempre mais livre. Fantástico. Foi um período assim. Fantástico. É o que eu fiz com o Alex no Fenerbahçe. Sim. Eu falei, porra, Foi tu é o um cara tempos que... áureos, foi lindo. Você é um cara que sabe fazer gol, sabe deixar os caras na cara do gol. Eu vou botar você aqui? Vou perder Não dá, meu metade. irmão. Você fica aqui, os outros correm aqui Eles- pra você. Pegou, joga aqui pra ele e deixa de você decidir. Se ele não decidir, a gente tira. Aí a função é minha. Eu tiro. Então o que acontecia? Pô, ele aqui destruía tudo, né? Mas às vezes vinha aqui um pouquinho, mas é o cara que vai te dar a última bola pro cara fazer o gol ou pra ele fazer o gol. Vai ser o passe-chave, vai ser o que vai... Isso aí. Então, às vezes, as grandes funções dos treinadores é essa. É você saber usufruir do material humano que você tem na mão. Saber ele usar aquilo de melhor. Entendeu? Então, Por isso que às vezes grandes elencos não encaixam com grandes campanhas. Exatamente. É isso aí. É isso Não aí. precisa inventar, né? Não Se precisa, tem ali você a é mais característica. tal, esse negócio que eu te falei do Bruno Henrique, o Everton Ribeiro agora no Flamengo, por exemplo. Everton Ribeiro fez 2 anos com o Cruzeiro aqui desse lado, né? O melhor. Foi com o Flamengo aqui, o melhor. Aí, vamos botar um aqui e tentar o Everton Ribeiro pra lá. Pra quê? Tenta lá, pô. Que não Sim. tem aqui, você já Não tem um perde cara. o que tá bom ali, o bom, especialista ali. Isso aí. Acha outro. Achar outro. Por que esse que é o bom daqui vai ter que ele mudar? Claro. Porque ele é bom? Você lembra do Neymar no Barcelona? O Tito, aquele treinador argentino que passou ele da esquerda para a direita? O que ele fez no Barcelona na direita? Apenas nada, não fez nada e saía, tirava ele e tal. Na esquerda ele é um monstro. Certo. Porque acostumou, jogou a vida inteira nesse espaço. Então ele conhece esse espaço aqui como poucos. Claro. Por que eu vou tirar ele dali, pô? Sim.
Entendeu? Então, hoje, a mentalidade do futebol, ela mudou um pouco. Primeiro que tem muita gente que achou que inventou a roda. Tá? Esse é o problema. E segundo, tem muitos que acham que o jogador de futebol tem que render igual em qualquer lugar do campo. Uma coisa bem simples. Tem zagueiros que por aqui jogam muito bem. Por aqui não jogam nada. Quando troca de lado. Entendeu? Certo. Então, por que eu vou inverter? Certo. Sabe? Simplifica. Simplifica. A coisa mais bonita... A ideia da inovação muitas vezes atrapalha essa evolução. A coisa mais bonita do futebol é a simplicidade. Certo. Se você vê um time chega no gol, tu aplaude, que coisa mais linda. Sim. Mesmo sem dar um drible. Agora, eu vou aqui. Já aconteceu várias vezes comigo, você às vezes não conhece o plantel e tal, vê vídeo, mas não é a mesma coisa. Você treinando no campo, você vê como o cara se posiciona, como ele vai fazer uma cobertura. Então você, ali daquele lado ele vai ter dificuldade. Agora você bota pro outro, é o dele. Não tem necessidade de inventar. Não tem, não são coisas... Nós vamos ir para o nosso quadro, porque nós prometemos um tempo e nós vamos cumprir o tempo. Mas já que tu falou de treinador, deixa eu fazer uma pergunta. Você foi o característico treinador brasileiro que treinou muitos clubes fora. Hoje a gente está numa leva de treinadores estrangeiros vindo para o Brasil. E muitas vezes questionados. E você sofreu, entre aspas, a mesma situação, passou pela mesma situação, indo treinar fora também. Como que tu fala sobre essa dificuldade? Esse treinador que está vindo de fora, talvez ele está conhecendo a nossa cultura e daí essa dificuldade. Alguns tiveram muito sucesso, estamos falando de Jesus, Abel Ferreira, enfim, com muito sucesso, mas alguns com muita dificuldade. Porque parece que aquela fórmula que funciona com um, parece que vai funcionar com todos. Exatamente, não é. E não funciona. Não funciona. Fala um pouquinho sobre isso. Essa tua ida para lá, que também teve suas dificuldades, mas que tu teve mais êxito do que dificuldades. E que aqui também nós estamos trazendo um pouco dessa cultura externa para cá e passando por algumas barreiras. Eu nunca fui contra e nem posso ser contra treinador estrangeiro no Brasil. Primeiro que eu fui lançado no profissional por um treinador paraguaio. Exato. E é por isso que eu te pergunto. É uma vivência que para ti é muito forte. Muito forte, mas com uma pessoa que estava aqui, que tinha um conhecimento muito grande do futebol, da cultura do futebol brasileiro, da característica do jogador brasileiro. Então ele não modificava o jeito do brasileiro se comportar em campo, de jogar. E o que eu fiz, eu não posso... Eu trabalhei, por exemplo, no Fenerbahçe. Os turcos são europeus, mas eles são parecidos com o brasileiro. Intensos, querem futebol. Você bota eles 3 horas batendo bola, eles vão ficar. Você bota meia hora para correr em volta do campo, eles já reclamam. O Alex vivenciou 2 anos isso lá, eles são fervorosos. Eles têm uma paixão pelo futebol muito parecida com nós aqui. Nossa, exatamente. Então, sabe, você não muda nada. Vamos jogar a lá Turquia. Certo, a lá Turquia. E a gente foi até quartas de final da Champions League. É verdade. Entendeu? Eu fui para a Grécia. A mesma coisa, quando me tiraram de lá, eu estava já classificado para as 8ª da Champions League, no Olympiacos. Segunda vez que o clube ia para uma Champions. Certo. Entendeu? Vencendo do Arsenal. Certo. Então, aí... Essa troca de experiências entre países não é ruim. Não é ruim. É benéfica desde que bem empregada. Aqui, eu tô na Rússia. Você vê como é que é a característica. Aí a gente gosta aqui no Brasil, quando os caras entram no campo, marcou 2 horas. 2 horas, aí fica ali, os caras ficam, às vezes, 10 minutos, aí faz uma rodinha, bate uma bola. Resenha e tal. Ali, ficam lá batendo uma bola. Aí o capitão, um dia, depois de um mês assim, ele virou para mim e falou assim: poxa, não dá pra gente, quando chegar, já começar logo o treino? Aí eu tomei um susto assim, né? Aí ele falou... Que era cultural, né? Que era cultural. Ele falou, o negócio de ficar ali e tal, alguns não querem.
Falei, olha, a gente tá ali e tal, achando que todo mundo tá legal. Sim. Mas, porra, vocês, vambora, Se 2 pra horas, vocês 2 não é horas. problema? Não é problema, vamos começar. Então, mudei. Claro. Se Sabe? adaptou a uma nova Claro, realidade. a nova realidade. Que é que, de repente, o que precisa acontecer também quando eles vêm pra cá. Exatamente, é o que precisa acontecer. Então eu vou, tá bom, é melhor para vocês assim? É melhor. Pô, todo mundo, vamos lá. Se vocês tivessem falado antes, eu teria feito isso. Teria feito antes. A gente tem um costume, né, sul-americano de estar ali. Não tá, pô, fazendo 1 hora. Aquilo ali são 10, 15 minutos só para vocês. Claro, para Se soltar ajeitar, um pouco. soltar. Às vezes alguns que chegam depois e Sim, tal. você dá um tempo, dá né, um da pessoa tempo tá ali. e tal, para não, sabe? Aí tá bom, vamos começar. E mete bala. Vambora. É Então, isso aí. Falando em meter bala, vamos meter bala no de primeira? De primeira, o nosso quadro. É. Conta, Dê. Bom, o de primeira é um quadro onde eu vou te fazer uma pergunta, você vai dar uma resposta de primeira. De primeira. E você sempre foi fera nisso, de né? Então pra você vai ser tranquilo. Vai lá. O futebol é paixão. um momento marcante no futebol. Sei que foram inúmeros, mas o primeiro que vem na sua mente. O Flamengo, camisa do Flamengo, né? Jogar no Flamengo. Jogar no Com a camisa 10 ainda. Nossa, nem fala. Eu acho que você foi um dos grandes responsáveis pelo mito da camisa 10. Fantástico. Eu arrisco dizer. Certeza. Você tá ali no top 5 dos que Não. marcaram a camisa 10. Não, certeza. Né? Absoluta Certeza. certeza. Um dia inesquecível na sua vida fora do futebol. Ah, o meu namoro com a Sandra. Uau! Que resposta legal. 23 de agosto de 1970. São quantos anos já? Jesus. Vai fazer 52 agora em agosto. Nossa. De namoro, né? Nossa, olha aí, E meta tem- de eu vou vida fazer- aí. Uns com tanto, outros com tão pouco. Um beijo pra Sandra. Beijo pra você, uns com tanto. Em dezembro, 47 casado. Ó, quando eu achar, Nossa, que quando eu coisa achar o linda. meu par, eu vou objetivar. Pedir pra mas ele, eu não, tô- não pede mais dicas, né? É Vamos uma conversar dica. com a Sandra. Eu dancei a valsa de 15 anos dela. Nossa. Ai, que lindo. Eu tinha 17, ela 15. E ela 15. E estão aí trilhando essa vida, Exatamente. crescendo Coisa linda. juntos ainda. 3 filhos, 9 netos. Uau, 9 Os netos. filhos adoram. Meta de Então, vida. Bom, um ídolo. Você até durante a nossa conversa se citou, né? O Dida, Dida. Mas tem meus 2 irmãos, Edu e Antônio. Também Antônio são Gil- seus ídolos. Com certeza, passaram a né? ser, né? Com Que aí certeza. esses eu vi de perto, aprendi, eles, muita coisa Passaram com muita eles. coisa, né? Muito. Fizeram do Zico quem ele foi. O Exatamente. Antônio foi como se fosse um pai também pra você, né? Ele é Bom. praticamente, Eu era Linda a relação ele de que vocês, cuidava de o mim. Edu, linda. Eu conseguia ver porque meu pai... Ele sabia tudo da vida dele. Coisa que meus pais não sabiam, eu sabia. Ele me contava tudo. Ele tinha um banquinho, me botava no banquinho, tomava banho e eu lá no banheiro, que ia Conversando. contando a vida dele. É uma lealdade de irmãos que só quem tem irmão sabe. Só quem né? tem sabe, É, exatamente. é um amor Era- incrível. lindo. Fantástico. E de vocês foi muito lindo, você devia. Um cantor preferido? Eu, Fagner. Uau. Ah, é verdade. Meu É compadre. amigo, Quem dera compadre. ser um Nossa. Mas, pô, tem Jorge Benjó, João Nogueira. Uma música. Uma música, Guerreiro Menino. A música não é do Fagner, a música é do Gonzaguinha. O Fagner é que... Ele que Jogou gravou, pro mundo. Funcionou, Exatamente. O que tirou você do sério? O que tira Zico do sério? Experimentar calça. Eu esperava qualquer resposta. Qualquer menos uma, essa. meu Deus. Essa foi a mais inédita de todas que a gente já teve aqui. Atualmente. Pô, sempre foi. Sabe por quê? Eu quero saber por quê. Por causa das minhas pernas. Minhas pernas muito fortes. Aí os caras fazem um tamanho aqui e esquece não sabem Mas é das isso, pernas. o novo estilo é ajustadinho. Agora aquela coisa skinnyzinha não dá. Não pra mim, né, Zico? Não pra mim, não. Ai, gente, eu sou demais. Maior realização. Chegar à seleção brasileira. Uma saudade. Meu irmão Antunes, né? E agora meu irmão Tunico também, que foi ano passado, se foi. Mas o Antunes era uma ligação porque ele foi muito jovem, né? Sim. Era 51 anos, né, Mori? Muito Uma jovem. saudade que bate. Saudade que bate, Um querido ele. Veja bem. Tá bem, com certeza. Tá lá iluminando a gente, Com abençoando. certeza, sem a menor dúvida. Com qual jogador da atualidade você gostaria de ter jogado junto?
Eu? Atualmente, assim. O nosso Portuga lá, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Imagina Ronaldo. o Zico jogando com o Cristiano. Muita gente diz, porque o Messi e tal. Eu falei, o Messi é a mesma posição que eu, então eu dou a bola pro Cristiano Ronaldo, é melhor. Pronto, Nossa, ia mas ser então, um show. existia na época um comparativo, Zico e Maradona. Hoje existe Cristiano Ronaldo e Messi. Não pode, né? Não dá. Pronto, mas como tu vê essa comparação? Que na época tu É viveu normal, porque e hoje tu é a assiste. comparação das conquistas do individuais deles. São né? características totalmente diferentes, como também eram na tua época. Exatamente. Também eram na tua época. Não, Maradona ainda é um cara que chega ali do meio da posição e tal, constrói, finaliza. Certo. Mas o Maradona era muito mais habilidoso que eu. Você o drible dele. Você se incomodava com essa comparação? Nenhuma. Zero. Nenhuma. Mas eu nunca gostei de comparação, não. Eu Sim. não. É porque, na verdade, são É realidades normal isso, totalmente né? diferentes. Quando você tem ali na mesma geração e no mesmo período pessoas que estão se destacando, o nego vai E eu fazer posso te comparação. perguntar, Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Messi. Olha, é difícil, viu? É difícil. Os dois são geniais, cada São. um na sua função. São. Entendeu? Pronto. Então vai ficar com os dois. Se você pudesse A escolher- camisa. Eu já ia fazer aqui a pergunta. Se eu tivesse que pegar a camisa e dar pra um eu jogando, Aham. aí eu dava pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Claro, porque a posição que o Messi faz, eu, modesta parte, fazia. Jogo eu. Fico eu lá. Ele ficaria no banco pra você, isso aí não tem dúvida. Sim. Não querendo criar polêmica, mas ficaria Ó a Denise, ó a certamente. Denise, ó. Ficaria A certamente. posição é basicamente a mesma. Pois é. Sou eu e Só tem Cristiano uma Ronaldo. camisa, só tem uma camisa 10 no tem- time. É isso aí. Ué. Se você pudesse escolher a final dessa Copa do Mundo do Catar, qual seria? Você pode escolher a final Afinal, dessa Copa do Mundo agora. Brasil e Bélgica. Bélgica, nossa. Eu acho que dessa vez a Bélgica vai mais Tem um além do que motivo? tem ido. Pra você escolher Tem a um motivo, Bélgica. eu acho que por ela da última Copa ter eliminado o Brasil, que tem o mesmo time. Venham de novo. Venha de novo, né? É Pra isso. acertar, né? Vamos acertar essas contas, né? Exatamente. Felicidade é? Acordar todo dia de manhã, né? Amém. 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 Que sejam muitos. Numa palavra, quem é o Zico, o Arthur Antunes Coimbra? Quem é ele? Numa palavra. Determinação, Até hoje. até hoje. E vai continuar sendo. Não tem jeito isso. Fantástico. Isso não tem jeito. Aninha, vamos para a nossa... Eu só não posso levantar aqui porque eu tô com o microfone. Vou pedir para a Aninha pegar. Zico, essa camisa tá assinada por todas as pessoas que já participaram do nosso IBcast. Estamos falando de Gilberto Silva, Mas tem Carlos espaço Alberto. Assinar? Tem. Nossa, a gente faz espaço para Zico. Pronto. Aqui. Aninha, que tal? Aqui, por favor. Pode ser bem em cima do nosso Não, vou webcast botar aqui. aqui, ó. E já aproveitando que estamos aqui, mandar um beijo para Rê. Vocês vão estar sentindo falta dela aqui. Ibcast, né? Isso, o webcast. Por questões de logística e por essa oportunidade ter surgido assim extremamente de última hora. A Rê não está aqui com nós, mas ela está de coração, participou de toda a preparação desse bom. episódio. Tá ótimo. Vou te pedir mais uma assinatura, por favor. Aqui, ó. Vou botar aqui, peraí. Bota. Vou botar esse Então, beijo, negócio Rê. aqui, ó. Tá aqui com nós, Botar de o coração. like também, né? Muito. Beijo, Rê. Amigos e amigas, né? É isso. E eu vou te pedir aqui no meio do 10, por favor, uma assinatura. Essa é especial. Fantástico. Zico, uma honra. Estamos certinho no tempo que combinamos. Nada, tranquilo. Uma honra Prazer grande. ter conversado contigo. Teríamos mais 3, 4 episódios. Quem sabe no futuro? Quem sabe? Lá em Lisboa, né? Tem pretensões de ir para Portugal? Às vezes, né? Quem sabe? Se aparecer por lá, já aparecer está a oportunidade. convidado. A gente pode fazer, inclusive, em Cascais, que é a sua memória aí
da época Grande Cascais. Grande Cascais. Que tá mudando, totalmente mudada também. É verdade, tudo lá tá mudando, mas é uma cidade, é um país muito gostoso de viver. Muito gostoso. Gostou do nosso papo? Papo muito legal. E eu, antes de terminar, preciso confessar uma coisa. Confesse. Que eu, como boa torcedora do Fluminense, olha, a minha vida inteira tive você como um ídolo. Então eu gostaria que você soubesse disso, porque isso é muito difícil, né? Ainda mais embora você tenha sido feito você sofrer fala, muito. fala. Essa questão da falta. Não, mas a Aninha te adora. A Aninha te adora, ó. E outra coisa, né? O Fluminense me mandou um tricolor me levar para a Itália para eles poderem ser campeões aqui. O Edinho me levou lá para o Udinese. Eu sei disso. E o Fluminense foi tricampeão aqui no Rio. Foi uma boa mexida. Boa mexida. Mas não tem camisa, não tem nada que não idolatre e não admire a tua história. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado. Pra gente é uma honra. Orgulho máximo, né? Orgulho máximo. Beijo pra Rê, beijo Aninha. Beijo Aninha. Estamos aqui. Obrigada. Sucesso pro seu irmão lá, tomara que ele consiga ir pra Copa. Tomara, amém, Alex. Olha aí, com essa bênção, ó, vamos lá. Obrigada, Zico, tudo de bom. Nada. E estamos super agradecidas de coração. Boa estada pra vocês aí. Muito obrigada, gente. Um beijo, tá feito. Tchau.